400 anos, a humanidade descobriu um vasto mundo novo, um mundo microscópico. Ué, mas o que que isso quer dizer? Quer dizer que antes alguns elementos, alguns seres vivos, que não eram visíveis a olho nu, puderam ser descobertos. E por que que eles puderam ser descobertos? Como é que eles conseguiram, então, enxergar, né? Como é que os cientistas conseguiram enxergar, então, esses novos seres vivos que ainda não eram conhecidos por ninguém? Eles conseguiram fazer um aparelho chamado microscópio, que tem uma série de lentes de aumento, e essas séries de lentes de aumento puderam ampliar, então, imagens, e essas imagens, então, puderam ser descobertas. Claro, eles sabiam que existiam seres microscópicos? Não. Mas a partir do momento que foi criado o microscópio, que foi criado esse aparelho, eles foram testando de tudo. Então, todo material novo, tudo que eles encontravam, eles iam testando ao microscópio. E aí, então, foram percebendo que por mais que os diversos materiais presentes na natureza fossem diferentes entre si, eles tinham uma coisa em comum. Ou seja, eles tinham umas estruturinhas, umas estruturazinhas muito pequenininhas, que pareciam celas. Eles compararam as celas, ou seja, a pequenos buraquinhos, a pequenos espacinhos. E aí, então, eles deram o nome de célula. E aí eles puderam chegar a uma conclusão. E aí continuaram pesquisando, continuaram pegando vários e vários outros elementos, elementos de pele, elementos de plantas, elementos de alguns outros indivíduos, de alguns outros animais. E aí, então, eles pegavam água, colocavam sob o microscópio, pegaram outras substâncias, ou seja, tudo que eles foram encontrando, eles iam colocando lá nesse aparelho, esse aparelho aumentava, então, o tamanho, né, daquilo que estava sendo visualizado. Então, os cientistas chegaram, então, à conclusão de que, como eu falei, apesar dos muitos materiais que existem na natureza serem diferentes, eles possuíam uma coisa em comum. E esta coisa em comum, eles deram o nome, então, de célula. E aí começou, então, um novo mundo, uma nova descoberta, uma nova área do conhecimento, que eles chamaram de citologia. Então, o que é a citologia? É exatamente o estudo das células. E aí, então, depois que houve essa descoberta toda, depois que descobriu-se que existiam seres microscópicos, eles foram catalogando, eles foram nomeando, eles viram que existiam seres unicelulares, ou seja, que eram formados apenas por uma única célula, por exemplo, as bactérias e alguns fungos. Eles perceberam, além de todos os seres vivos terem células, eles também perceberam que essas células, elas variavam, ou seja, elas mudavam de indivíduo para indivíduo. Então, tinha célula que tinha só uma membrana plasmática e o material genético disperso ali no citoplasma. Outros tipos de células já tinham uma barreira entre a membrana plasmática e o citoplasma, que eles chamavam de parede celular. Outras células, eles já viram que tinha a membrana plasmática guardando ali o citoplasma, mas que tinha uma outra membrana no meio, né? Que eles deram o nome de membrana nuclear. Então, com isso, eles foram percebendo que tudo bem, todo ser vivo era formado por célula, mas que além disso, existem vários tipos de células diferentes. E justamente por existirem células diferentes, é que eles foram, então, classificando os seres vivos de acordo com as suas semelhanças, de acordo com as suas características, e aí foram formando, então, os grupos de classificação, ou seja, os grupos taxonômicos, ou chamados táxons. E aí, como nós já sabemos, o grande táxon, o maior grupo, né, existente na natureza, vão ser os reinos. Então, os reinos, eles vão se diferenciar um do outro exatamente pelo quê? Pelo tipo celular. Então, o reino Animalia tem um tipo celular. O reino Plantae já tem outro tipo celular. O reino Monera tem o seu próprio tipo celular. O reino Fungi tem o seu também próprio tipo celular.
E o reino protista tem um outro tipo celular que não se assemelha com nenhum dos outros. Ou seja, 5 reinos, cada um deles tem as suas peculiaridades, ou seja, tem as suas formas celulares diferentes. Porém, ambos são considerados seres vivos, por quê? Porque ambos têm as células. E aí, essa descoberta, né, de se dizer que todo ser vivo tem célula, ou seja, é formado por célula, aí deu-se o nome, criou-se, então, a chamada teoria celular. Então, a teoria celular, ela diz que todo indivíduo, para ser considerado ser vivo, obrigatoriamente tem que ser formado por células. E essa descoberta só foi possível, por quê? Porque houve a descoberta anterior de um aparelho que faz o que? A ampliação dessas imagens. E esse aparelho, então, se chama microscópio. Só que, obviamente, que os primeiros microscópios, né? Os primeiros aparelhos criados, eles eram muito simples, né? Eles tinham uma limitação grande. Eles não conseguiam ampliar coisas muito pequenininhas. Só que hoje em dia, a gente já sabe que existem os aparelhos que são super, hiper, mega desenvolvidos, que a gente vai chamar então de microscópio eletrônico. Então, o microscópio eletrônico já vai conseguir ampliar milhares e milhares de vezes mais a um indivíduo que seja muito pequenininho. Por exemplo, os vírus. Os vírus, eles são menores do que uma célula, ou seja, a célula já é pequenininha, a gente já sabe que a célula é pequena, a gente não consegue enxergar a olho nu. Só que o vírus ainda é menor ainda do que a célula, e ele tem que ser menor, porque ele tem que entrar na célula, ele vai parasitar a célula, e dentro da célula ele vai produzir novos vírus. Ou seja, eles só foram possíveis de serem vistos, de serem descobertos, depois então da invenção do microscópio eletrônico. Porque aí o microscópio eletrônico, ele faz o quê? Ele amplia milhares e milhares de vezes mais aqueles seres minúsculos, aqueles seres microscópicos que a gente chama. E foi a partir daí, dessa descoberta, é que pode-se saber, lembra daquelas experiências que nós vimos lá no comecinho do ano, falando os experimentos de Redi, os experimentos de Pasteur, por que que dali, daquela mistura, daquele caldo ali de carne, de repente começava a nascer alguns seres, né? Começava a aparecer ali algumas manchinhas. Por quê? Justamente porque a partir daí, na descoberta do microscópio, que pôde-se saber que ali naquele caldo, não é que nasceu do nada, mas é porque os seres microscópicos são tão pequenininhos, estão aqui ao nosso redor, estão no ar, estão no chão, estão em todos os lugares, e aí então, consequentemente, eles foram parar ali naqueles caldos, né, que a gente já falou sobre isso, aqueles experimentos que foram feitos, e aí com isso, pôde-se descobrir que, na verdade, naquele local, estavam fazendo o quê? Estavam nascendo, estavam crescendo novos seres vivos. Professora, mas se eles são microscópicos, como é que a gente consegue ver? Na verdade, por exemplo, um fungo. Todo mundo aqui já deve ter visto um pão que começou a ficar cheio de bolor, né? Ficou embolorado. Com aquelas manchinhas verdinhas, às vezes pretinhas. O que é aquilo? São fungos. E os fungos, existem alguns que são microscópicos. Eles são unicelulares e são microscópicos. Então, a princípio, a gente não consegue enxergar a olho nu. Mas o que acontece? Como eles vivem em colônias, ou seja, eles vão se unindo fisicamente, eles vão se juntando fisicamente, o que acontece? Eles começam a aparecer, eles começam a crescer. E aí, por isso, a gente consegue, então, visualizar. Mas quando eles estão isolados, quando eles estão no ar, por exemplo, a gente não consegue ver. A não ser que a gente retire uma amostra de uma água, de um pedacinho de pão, ou qualquer coisa que a gente queira estudar. E aí a gente coloca, então, na lente do microscópio. Porque como é que funciona o microscópio? Ele tem as lentes, como eu falei, de aumento, e eles usam a luz.
Então, a luz é refletida por baixo daquela amostra. Então, a amostra precisa estar muito fininha, tem que ser uma coisa muito fininha, muito pequenininha. Para quê? Para que a luz passe por ela. E quando a luz passa por aquela amostra, a lente faz o quê? Aumenta aquela imagem. E aí, a gente já consegue ver, então, as estruturas detalhadamente. E foi justamente analisando e olhando dessa forma que os pesquisadores viram que todos os elementos que foram analisados, né, que tiveram as suas amostras analisadas, eles continham pequenos pontinhos, ou seja, pequeno como se fossem pequenos buraquinhos, pequenos espaços. E aí eles falaram o quê? Que esses espaços, esses buraquinhos, eles se pareciam com células, células mesmo de prisão. Imagina numa prisão, não tem várias células, uma do ladinho da outra? E então eles deram esse nome de célula. Então, o mundo microscópico só pode ser vislumbrado, só pode ser visualizado após a descoberta do microscópio. E aí, depois que houve toda essa descoberta, chegou-se então à teoria celular, que diz que todo ser vivo obrigatoriamente é formado por células. Entenderam, pessoal? Beijo e até a próxima!